E paz de Cristo Jesus, amém? Amém. Graça e paz, amém? Amém. Quero pedir desculpa, perdão, o pessoal lá atrás que não está conseguindo me ver, né? Felizmente não vou poder ficar em pé para te ver, mas assim, não fica fazendo assim não, que senão você vai cansar, e você pode ter problema na coluna igual eu. Meus irmãos, eu quero fazer aqui uma convocação. Nós precisamos fazer a homologação da diretoria da igreja. Então, na qualidade de presidente de nossa igreja, quero convocar essa assembleia extraordinária para, como 15 dias vai dar no período de carnaval, vai ficar então para o primeiro domingo pós-carnaval. Tá bom? Então, convocada está a nossa assembleia para, depois do período de carnaval, homologar a diretoria da igreja. Não é mudança de diretoria, apenas homologação da diretoria por questões documentais. Amém. Deus seja louvado. Hoje pela manhã não foi possível, não foi possível ministrar a palavra de Deus, porque tivemos um problema com a parte elétrica e os aparelhos de ar não pôde funcionar e o calor estava intenso demais. Mas domingo que vem a gente ministra a palavra que seria ministrada hoje pela manhã. E a última mensagem que, obrigado Renan, que eu vou ministrar, de repente fica para o domingo pós-carnaval. Estamos falando sobre maturidade. Você que não ouviu as mensagens ainda, foram duas, hoje seria a terceira. Depois pega lá no canal do YouTube as duas mensagens que nós falamos sobre maturidade. Estamos vivendo o ano da cultura da missão. Você está vendo aqui uma camisa que eu estou usando, alguns irmãos estão usando. Depois você vai poder também adquirir essa camisa. Forjados. Por que forjados? Porque entendemos que todos nós precisamos passar pela mão do Todo-Poderoso, pela forja de Deus, a fim de que o fogo do Espírito possa nos moldar, a fim de que sejamos crentes moldados ao caráter de Cristo para cumprir a missão. Estamos entendendo nesse tempo que para cumprir a missão, primeiro é preciso passarmos por um tempo de forja, e todos nós passaremos por esse tempo. Quero que você ore por isso. Eu tenho certeza que Deus vai forjar você, vai forjar a mim também, porque não é apenas para um, para dois, para três, para todos nós. Todos nós precisamos diariamente passar nas mãos do olheiro, passar pela forja de Deus, porque todos os dias precisamos melhorar, e todos os dias precisamos nos tornar semelhantes a Cristo, nos aproximar do caráter de Cristo. Amém, amados? Vou pedir a sua atenção, vou pedir para você não conversar com ninguém. Pega a sua Bíblia, por favor. Hoje eu quero ministrar uma palavra pastoral. Pastoral / alento para o seu coração. Pega aí a sua Bíblia. Abra-na, por favor, no livro de 1 Reis. 2 Reis, quer dizer, perdão. 1 Reis. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19. Eu quero falar nessa noite sobre fases da fragilidade de um homem de Deus. É isso que eu quero falar nessa noite da parte do Senhor para o nosso coração. Fases da fragilidade de um homem de Deus. A partir do versículo 4, para a gente ganhar tempo, vamos ler apenas alguns versículos, e a gente deixa aberta a Bíblia e voltar ao texto outras vezes. E ele se foi ao deserto
caminho de um dia e veio, assentou debaixo de um pé de zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: basta, basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Versículo 8: levantou-se, pois, Elias e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscaram a minha vida para tirarem. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E disse o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael rei sobre a Síria. Eu vou parar aqui. Vamos falar com o nosso Deus, meus amados. Por favor, inclina a sua cabeça aqui na casa do Senhor. Feche os seus olhos. Fala com o Senhor mais uma vez. Deus, eu quero te bendizer, juntamente com os meus irmãos aqui, porque o Senhor nos permitiu estar na tua casa. Os nossos lábios cantaram louvores ao Senhor. Nossa vida, ó Deus, foi entregue em adoração. Já ofertamos, dizimamos. E agora, Senhor, assim como o Senhor falou com Elias na entrada daquela caverna, fale conosco, por meio da tua palavra, de maneira clara, precisa. Queremos te ouvir, Senhor. Abraça-nos nessa noite com o manto da tua palavra e prepara-nos para viver o novo tempo, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A fragilidade na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é normal. Fragilidade na vida do ser humano é normal. E há alguns que pensam que uma pessoa, quando ela passa pelo processo da salvação e se torna discípulo, crente, ela não vai passar mais pelas fragilidades da vida, ou não será mais afetada pelas fragilidades da vida. Engano. O fato de ter a nossa vida alcançada pela salvação em Cristo Jesus, o fato de sermos crentes, salvos, regenerados por Jesus,
Isso não nos torna super-homens, super-crentes. Somos frágeis, vamos continuar sendo frágeis. Somos barro, somos seres humanos. E a fragilidade na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é normal. Aliás, a fragilidade na vida de um homem de Deus, da mulher de Deus, sempre tem um propósito quando ela se manifesta. E o propósito maior, evidentemente, quando nós passamos por uma fragilidade na vida e isso é externado de alguma maneira, isso é colocado de alguma maneira, nós saímos mais fortes e Deus é exaltado. Pode ter certeza disso. Quando a sua fragilidade, ela externa, ela aparece em alguma forma, de alguma maneira, e você vence, Deus é exaltado e você aprende, sai mais forte do momento em que você vive. A vida de Elias é um grande exemplo disso. Elias foi um homem forte, mas ele experimentou a fragilidade da vida. Mas o que me chama a atenção na vida de Elias e de muitos homens e mulheres de Deus na palavra, e creio que também na sua, é que o que não é normal é o nosso caráter ser modificado por algum problema ou atingido por alguma dificuldade. O nosso caráter não pode ser atingido. A fragilidade é normal, mas o caráter ser afetado a ponto de nós entristecermos o coração de Deus, isso não é normal. Isso foge à normalidade da palavra, isso foge à normalidade do propósito de Deus para com a nossa vida. Ou seja, Elias experimentou a fragilidade, mas o seu caráter permaneceu inabalável. Você pode experimentar as fragilidades da vida, mas o seu caráter precisa continuar sendo inabalável diante de Deus. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele apresenta um início de novo ciclo na vida do profeta Elias. Pegue a vida de Elias e você vai ver pelo menos duas fases. A fase antes desse capítulo e a fase depois desse capítulo. A primeira fase termina quando ele desce do monte, após derrotar os profetas de Baal e de Azera, ele anuncia chuva ao rei Acabe. Assim termina a primeira fase da vida de Elias. A segunda fase da vida de Elias começa aqui, nesse capítulo. Mas interessante que a segunda fase na vida de Elias, ela não vai começar com uma palavra gerada por Deus. Ela vai começar pela palavra gerada por uma mulher maligna, maléfica, Jezabel. A segunda fase na vida de Elias começa quando ele ouve ou recebe uma mensagem do inferno, ameaçando tirar sua própria vida. Olha só, Elias experimentou ser um homem forte para vencer os profetas de Baal, mas uma mensagem diabólica atingiu sua alma. Isso prova, de fato, a fragilidade de um homem. Hoje você pode estar vivendo aqui na casa de Deus, forte, convicto de que você é uma pessoa de fé. Amanhã você não vai perder a sua fé, evidentemente que não, mas amanhã você pode ser afetado por uma questão, por um problema, uma palavra que você ouve, uma dificuldade que você não conseguiu vencer, e aí a sua fragilidade ela é aguçada, ela aparece, e aí você é afetado por ela. E hoje eu quero ministrar essa palavra para o seu coração, para o meu coração. Hoje a palavra do Eterno nos levará ao entendimento de nossas fragilidades, mas também nos levará mais perto daquele que conhece as nossas fragilidades e nos levanta quando nós mais precisamos. Amém, gente? Minha intenção da parte do Senhor para contigo nessa noite é essa. Hoje a palavra de Deus nos levará, sim, a entender cada vez mais, ao perceber que somos frágeis, mas também nos levará para perto daquele que conhece nossas fragilidades e nos levantará para sermos bênção em suas mãos e para vivermos para a glória do seu
nome. Glória a Deus. Amém? Amém, gente? Vamos lá. Quero dividir com você, nesse texto, as fases que Elias viveu, que revelam a sua fragilidade, sendo ele um grande homem de Deus. Olha só, esse texto que você leu comigo, ele revela fases das fragilidades desse grande homem de Deus. Eu quero dividir com você, observar com você, essas fases da fragilidade de Elias. Essas fases da fragilidade de Elias também são as minhas e são as suas. Talvez você não esteja passando por nenhuma delas, mas você já passou e vai passar. Se você passou, você entendeu que de fato Deus te ajudou a passar por elas e você se tornou mais forte. Se você está passando, você vai sair daqui nessa noite fortalecido. Se você um dia passar por elas, você vai lembrar que um dia Deus te permitiu passar por elas, te levantou e te tornou mais forte. Glória a Deus. Amém? A primeira fase é a fase do desgaste. Diga comigo, Elias. Vamos lá, gente. Vamos embora, me ajuda aí, por favor. A primeira fase. Vamos lá, gente. A primeira fase de Elias, como homem frágil, foi o desgaste. Versículo 4 a 6 nos fala isso. Elias estava agora caminhando num deserto. Ele encontrou um pé de zimbro, um arbusto pequeno, de no máximo 3 metros de altura. E Elias parou ali, debaixo desse pé de zimbro, para descansar seu corpo e sua mente. Eu não li, para a gente ganhar tempo, mas os versículos de 1 a 3 nos informam que quando Acabe chegou a casa, ele informou a Jezabel tudo o que tinha acontecido no Monte Carmelo. E quando Acabe relata a Jezabel, Jezabel mandou uma mensagem para Elias, dizendo: olha, assim como os profetas de Baal e Azera morreram, eu vou matar você. Então Elias sai do Monte Carmelo e vai em direção ao deserto. Ele para debaixo de um pé de zimbro, desgastado. O texto diz que há um desejo no seu coração. Qual é o desejo? De morrer. Presta atenção nisso. Ele está tão desgastado, que ele pede a Deus a morte. Ele quer estar com seus pais que já morreram. Ele não quer ficar na existência, vivo. Ele quer ser sepultado junto aos seus pais. Ele estava tão desgastado, que não havia mais nenhuma perspectiva para continuar a sua vida. Aí a pergunta que nós fazemos é: o que desgastou Elias? Presta atenção. Se o Senhor está dizendo, pastor, que Elias sentou debaixo de um pé de zimbro desgastado, ou seja, as suas forças foram desgastadas, o seu emocional foi desgastado, o que desgastou Elias? Será que foi a mensagem de Jezabel? Não. Será que foi a decepção? Porque o povo de Israel não tinha de verdade, ou de fato, rendido ao Senhor? Será o que tinha, ou que desgastou o profeta? O que levou o profeta a ficar cansado debaixo de um pé de zimbro, desgastado? Eu vou te responder: batalha. Guerra espiritual. Ele acabara de enfrentar uma batalha espiritual. Isso desgastou Elias. Sabe o que eu olho aqui para o texto e que não vejo, não enxergo? Eu não vejo nenhum intercessor com Elias. Eu não vejo nenhum irmão, nenhum amigo, nenhum outro profeta, depois da batalha, levantar Elias e dizer: Elias, você enfrentou o inferno para provar que o Senhor é Senhor. Você deve estar desgastado. Eu vou te abraçar. Eu vou orar por você.
Eu vou pedir a Deus para te renovar, Elias. Sabe, meu irmão, talvez você não perceba, mas você enfrenta batalhas todo dia na sua vida. Talvez você não conseguiu perceber que as batalhas da vida, elas nos levam ao desgaste. Parece que as nossas forças, elas vão sendo consumidas. O trabalho traz desgaste físico. As dificuldades relacionais com pessoas traz desgaste para a alma. Mas as batalhas espirituais cansam todo o nosso ser. Aí nós precisamos ser renovados. E às vezes não tem alguém para orar, zelar, interceder por nós. Lembra de Jesus de Getsemane? O que ele pediu? Porque estava enfrentando uma batalha muito grande espiritual. Será que não tem ninguém para orar comigo, para zelar e orar comigo? Mas o texto nos traz uma coisa muito interessante. Ainda nesse momento de desgaste do profeta Elias, o texto diz que um anjo apareceu. O texto diz que o anjo tocou Elias, e o anjo liberou uma palavra para Elias: levanta-te e come. Olha o que o texto está dizendo: levanta-te e come. O que isso nos ensina? É nos momentos de desgastes espirituais que nós sentimos Deus usar pessoas e a sua palavra para nos levantar. Meu irmão, Deus vai te levantar, Deus vai te reerguer. Se as suas energias forem embora, se você está sentindo uma pessoa desgastada, Deus vai renovar você. Você vai passar por essa fase. Deus vai renovar sua força física. Deus vai renovar seu espírito, porque Deus ainda conta com você. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Um homem de Deus e uma mulher de Deus vai sim passar por fases de desgaste, vai sim se desgastar, mas Deus vai renovar sempre o homem de Deus e uma mulher de Deus. Há renovo para você nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas tem uma outra fase de fragilidade na vida de Elias, que eu quero dividir com você nessa noite. A fase da fraqueza. Quando ele senta debaixo do pé de zimbro, era um homem desgastado pelas batalhas espirituais que havia enfrentado. Ele é renovado pelo anjo. Ele come, ele se alimenta, ele descansa, mas ele ainda permanecia fraco. O anjo persistiu, tocou em Elias de novo, alimentou novamente, e ele fez caminhar. Agora Elias vai ter que caminhar por 40 dias e por 40 noites. Ele vai caminhar 250 quilômetros, saindo de Berseba até Horebe. 250 quilômetros, dá mais ou menos daqui a São Gonçalo. Quem conhece o percurso para o Rio? Imagine você saindo daqui de Campos a São Gonçalo, em uma jornada de 40 dias e 40 noites, caminhando com a força do alimento que o anjo lhe deu debaixo do pé de zimbro. Aí você vai dizer: pastor, mas um homem que foi alimentado, caminha de 40 dias e 40 noites, não está fraco, ele está forte. Não, ele está forte fisicamente, mas ele está fraco emocionalmente. Dois detalhes me chamam a atenção nesse momento. Elias sempre foi um homem rochoso, forte. Agora a única força que ele obteve foi para fazer uma jornada. A única força que ele tem é a força física do pão que o anjo lhe deu para caminhar 250 quilômetros. É a única força física que ele tem. Força que ele tem.
O que me chama a atenção também é à medida que Elias caminha em direção a Horebe, ele vai deixando para trás momentos de poder que ele experimentou nas grandes batalhas. Então veja bem, ele levanta, vai em direção a Horebe, 250 quilômetros. A única força que ele tem é aquela que ele obteve pelo anjo, ou que o anjo lhe deu o alimento. Ele caminha. Essa é a única força que ele tem. E à medida que ele vai andando para Horebe, ele vai deixando para trás uma história. Ele vai deixando para trás momentos de batalhas que ele enfrentou, as forças que ele usou para vencer os profetas de Baal. Qual a razão de tudo isso? Porque Deus estava permitindo isso na vida do seu forte homem dele. Tem hora na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que o Senhor tira todas as nossas forças. Por que Ele tira todas as nossas forças? Para nos ensinar o valor de um princípio. Qual o princípio? A dependência. Homem de Deus, mulher de Deus, não é forte. Homem de Deus, mulher de Deus, depende de Deus. Só existe um que é forte. Ele é forte. A nossa força vem dele, não é nossa. Ele sim é forte. Por isso que tem hora na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que Deus tira todas as forças, nos tira do lugar de batalhas, para nos fazer cada vez mais depender dele. Deus tira todas as forças de Elias, só deixa aquela para ele caminhar até Horebe. E Deus tira Elias do lugar de batalha para Elias entender o valor da dependência. O dia que você não depender mais de Deus e depender das suas próprias forças para caminhar, isso significa dizer que o orgulho, a vaidade tomaram conta do seu coração e você se afastou de Deus. Porque um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, Deus tira as forças, Deus tira do lugar de batalha para experimentar o valor da dependência. E por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, depois que ele é ministrado por Jesus, ministrado pela graça de Jesus: quando estou forte, aí estou fraco. A força de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, vem do Senhor. Então Elias passa pela fase da fraqueza, e ele vem para uma outra fase, a fase do desgosto. Então vamos lá. A primeira fase que Elias enfrenta é a fase, quando ouve a mensagem de Jezabel, a fase do desgaste. Ele se desgasta espiritualmente, passa pela fase da fraqueza. Agora ele entra na fase do desgosto. O texto nos diz, no versículos 9 a 12, que Elias ainda não estava curado espiritualmente, psicologicamente. Ele procura uma caverna perto de Horebe, para nela se ocultar-se. Ele tinha sido muito zeloso pelo Senhor, mas na perspectiva de Elias, Deus não foi zeloso para com ele. Nas palavras que Elias libera, nas palavras de Elias, ele está dizendo: eu fui zeloso pelo Senhor. Ele não diz, mas no seu interior ele está dizendo: eu fui para com o Senhor, mas o Senhor não foi comigo. Fala de quem é desgostoso. Uma pessoa, a palavra desgostoso vem da falta do gosto. Perdeu o gosto, não tem mais gosto, não tem mais sabor. Elias está dizendo: Deus, eu fui zeloso com o Senhor não foi zeloso comigo. O Senhor permitiu que uma mulher me mandasse uma mensagem para me matar. Na verdade, Deus não estava longe de Elias,
Deus estava perto dele. Ele só precisava sentir a presença dele. Uma pessoa desgostosa na vida é uma pessoa que não vê os resultados dos seus próprios esforços, perde o gosto pelo que fez e se isola. Uma pessoa desgostosa, ela perde o gosto pela vida, até por aquilo que ela fez, e se isola. A caverna representa isso. Elias foi para uma caverna porque, além de passar pelas fases que ele viveu, ele estava um homem desgostoso. Não valorizava nem mais aquilo que ele fez para Deus. Aí o texto vai nos dizer que Deus não vai olhar para o sentimento de Elias. O texto vai nos dizer que Deus vai tirar Elias da caverna, vai renovar, vai trazer gosto para ele novamente. De que forma? Deus vai permitir que Elias ouça barulhos. Chama a sua atenção para o fato de que Elias, dentro da caverna, meus irmãos, ele ouve sons. Quais os sons que Elias ouve na caverna? Vamos lá, versículo 23. Versículo 23 não, perdão. Versículo 11. Ele ouve o barulho do vento, mas Deus não estava no vento. Ele ouve o barulho do terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Ele ouve o barulho do fogo, ele sente o fogo e vê o barulho do fogo, mas Deus não estava no fogo. Reparou que tudo isso Elias já tinha experimentado? Ele experimentou vento, fogo, terremoto, ou terremoto e fogo no Monte Carmelo. São coisas que Elias já tinha experimentado. O que Deus estava fazendo agora para que Elias tornasse a ser um homem sentindo o gosto da vida, o gosto de estar na presença dele? Deus estava passando com uma brisa suave. A sua palavra estava ali para renovar Elias. Diga comigo, a palavra de Deus nos faz sentir prazer em todas as coisas. Que a palavra do Senhor nessa noite venha trazer para você gosto pela vida, que você sinta prazer em viver, prazer em servir, prazer em adorar, prazer em servir, prazer em louvar, que você seja renovado pela palavra de Deus nesta noite. Não seja um homem desgostoso, não seja um homem ou mulher desgostosa, sinta prazer. E a palavra de Deus diz no Salmo 100, a palavra do Senhor nos diz que há alegria no servir, alegria na presença do Senhor, alegria na presença de Deus. Alegre-se na presença do Senhor, alegre-se a noiva, alegre-se ao povo de Deus na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. A última fase de fragilidade na vida de um homem de Deus, de Elias, foi a fase do medo. Versículo 13, 14 13. E sucedeu que ouvindo o quê? Diga comigo, ouvindo a voz. Amém. Ouvindo-a, ou seja, ouvindo a voz, Elias envolveu seu rosto em uma capa. O que significa isso? Elias ainda estava com medo, cobriu o rosto com seu manto, para se proteger, mas ao mesmo tempo, havia um medo que tomava conta do seu coração. Qual medo? O medo de ter que viver tudo de novo. Não está escrito, mas o medo de Elias era ter que viver tudo de novo. O medo de Elias é ter que enfrentar Jezabel. O medo de Elias é ter que voltar para o Monte Carmelo.
O medo de Elias é passar pelas mesmas experiências. Aí a voz de Deus está dizendo: o que você faz aqui, Elias? E essa voz era mansa, suave. Olha para o texto, continua no texto. Versículo 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus de Israel, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só. Eu vou parar aqui na leitura do texto. Eu quero que você preste atenção num detalhe, por favor, porque essa fala de Elias, ela se repete. Elias fala desse jeito duas vezes. Ele usa essa queixa duas vezes: tenho sido zeloso. Qual a diferença da primeira para a segunda vez? É que da segunda vez ele está na presença de Deus. Dessa vez não era um anjo que estava perto dele. Ele não estava diante de um anjo, ele está diante da presença de Deus. Aqui entra a cura de Elias. Como assim a cura? A cura de Elias está na voz que o tira do medo e na presença de Deus que estava na porta da caverna. Elias tinha medo de sair daquela caverna para ter que enfrentar tudo de novo, mas Deus o tira com a sua voz mansa e suave e o coloca na porta da caverna. Deus estava presente. Aí eu quero que você lembre de uma coisa que está lá no capítulo 17, quando Elias se apresenta a Acabe. De que forma ele se apresenta? Ele diz: vive o Senhor Deus de Israel, perante a face eu estou. O que significa disso? Significa dizer que a cura de todo medo está na presença do Senhor. É na presença do Senhor que o nosso medo vai embora. É na presença do Senhor que o medo vai embora. É na presença do Senhor que somos fortalecidos. Se você está longe da presença do Senhor, está na hora de você buscar a face dele, porque na presença dele o Senhor joga fora todo medo. Amém? Glória a Deus. A cura na presença do Senhor, a cura perante a face do Senhor. Eu vou terminar a mensagem desta noite dizendo para você as provas de que Elias viveu fragilidade, mas não perdeu o seu caráter diante de Deus, porque ele era um homem de Deus de verdade. Eu vou apenas citá-las. Prova de que Elias enfrentou, passou fragilidade, fases, mas venceu, porque permaneceu um homem de Deus. Primeiro, prova de que ele viveu fragilidade, mas se tornou forte e não deixou de ser um homem de Deus. Primeiro, Deus o tratou. Segundo, Deus o guiou. Terceiro, Deus falou com ele. Quarto, Deus o envolveu dentro da caverna. Deus o envolveu fora da caverna. Quinto, Deus o renovou, o restaurou. Sexto, Deus o desafiou. Sétimo, Deus lhe deu uma nova missão. Prova de que Elias, mesmo vivendo fases de uma fragilidade, não deixou de ser um homem de Deus. Você pode ter certeza, meu irmão, se o problema de Elias fosse desvio de caráter, Deus não faria nada disso com ele. Na verdade, o que Elias viveu foi apenas fase de uma fragilidade, mesmo sendo um homem de Deus. E eu termino mesmo dizendo para você duas coisas. Duas. Na nova fase da vida de Elias, ele agora vai ser instrumento para que alguém pudesse tomar o seu lugar. Eliseu, você sabe a história. Se Elias não fosse um homem de Deus, preste atenção nisso,
Se Elias não fosse um homem de Deus, Deus não lhe dava a responsabilidade de ungir outro homem como ele foi de Deus. Eu sei que você é um homem de Deus. Eu sei que você é uma mulher de Deus. E por saber que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus vai colocar alguém na sua vida para que essa pessoa seja tão homem de Deus, tão mulher de Deus, por você ser instrumento na vida dessa pessoa. Amém? Você vai abençoar um Eliseu no nome de Jesus. Deus vai te proporcionar ser discipulador de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus. Amém? E eu termino dizendo o seguinte: pegue a palavra do Senhor, que é o manto de cura, envolva sobre a sua fé nessa noite, se enrole nela. De novo, pegue a palavra de Deus, que é o manto de cura, se envolva com ela pela fé, e por favor, deixe Deus tirar você dessas fases de desgosto, de fraqueza, de desgaste, de fraqueza, de desgosto e de medo. Se enrole na palavra de Deus. Deixa Deus cuidar de você. E deixa depois Deus usar você. No nome de Jesus. Amém? Eu quero que você nessa noite seja alguém envolvido pela palavra. Deus nessa noite vai fortalecer você. Não sei se você está passando por uma fase de desgaste, de fraqueza, de desgosto, de medo ou outra fase na sua vida. Não importa. O que importa é que nessa noite Deus vai te envolver com o seu poder e você será renovado nessa noite para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Depois eu quero te chamar aqui à frente para que juntos possamos orar. Eu vou orar por você. Vou orar para que Deus neste momento esteja te puxando para perto dele, te puxando para perto da presença dele. E eu quero agora colocar minha voz mansa, tentando me aproximar da voz mansa e suave de Deus que falou com Elias naquela caverna. E eis que o Senhor, por sua palavra, está dizendo: meu filho, minha filha, o que você faz aí? O que você faz nessa caverna? Saia dela. Se você está desgastado, eu vou te renovar nessa noite. Se você está fraco, eu sou a sua força. Se você perdeu o gosto pela vida, pelo ministério, por alguém, eu vou te alegrar nessa noite. Se você está com medo, meu amor vai te envolver, porque o meu amor lança fora todo medo. Homem de Deus, mulher de Deus, Deus quer te abraçar nessa noite. Deus quer te envolver nessa noite. Deus quer